Olá, estamos aqui para mais uma semana, dando continuidade ao projeto do Storm. Cada semana alguém tem trazido uma palavra para edificar a sua vida, né? Nós temos sido muito edificados e essa semana Deus escolheu a mim. Espero que Deus possa falar muito ao seu coração. E a palavra que Ele me deu essa semana está em Marcos, no capítulo 14, no versículo 32. Diz assim: Jesus no Getsemane. Então foram para um lugar chamado Getsemane. E Jesus disse aos seus discípulos: Sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível fosse, afastasse dele aquele momento. E disse: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feito o que quero, mas sim o que tu queres. Então, voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse a Pedro, você está dormindo? Não pode vigiar nem por uma hora? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez, ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou de novo ao encontro deles, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam muito pesados, e eles nem sabiam o que dizer. Voltando pela terceira vez, ele lhes disse: Vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. E essa palavra relata, sobre aquele momento tão marcante que foi o Getsemane. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é para a vida dos discípulos. Os discípulos eram homens que Jesus escolheu a dedo, os considerava amigos. Eles verdadeiramente eram homens que escolheram deixar as suas vidas para seguir a Jesus, para viver o plano dele, a vontade dele, aprender com ele, andando lado a lado. Mas muitas vezes na nossa vida, quando nós lemos a palavra, nós temos na nossa mente uma ideia de que os discípulos eram super-heróis, eram super-homens, sem falhas, sem medos, e pelo contrário, eles eram homens frágeis, pecadores, assim como nós somos, que andavam a Jesus vivendo um caminho de transformação, vivendo um caminho de mudança dia a dia, aprendendo com o Mestre. E neste momento, nessa palavra relata um dos momentos de maior aflição na vida de Cristo, que foi os momentos que antecederam o sacrifício da cruz. E Jesus estava muito aflito e se retirou com os discípulos para o Getsemane para orar. Então Jesus se afastou deles e foi bater um papo com Deus. E os discípulos acabaram caindo num sono profundo, porque estavam muito cansados, e Jesus foi orar e quando retornou encontrou eles dormindo. E no mínimo Jesus ficou decepcionado, porque quando você entrega uma missão para um amigo, para alguém que você confia, no mínimo você espera que ela se cumpra, e os discípulos estavam dormindo, não estavam fazendo aquilo que ele pediu. Então Jesus os acorda, pedem que vigiem, que orem, e retorna para orar com o Pai, para que Deus possa tirar aquela aflição do coração dele. E quando Jesus vem, novamente os discípulos estão dormindo. Então Jesus, numa conversa, num diálogo, fala para eles que eles ainda estão dormindo, que já chegou o momento, E na verdade o que eu quero chamar a atenção de vocês nessa passagem é essa situação com os discípulos. A pergunta que eu quero deixar é: o que nós temos feito com o chamado de Jesus? O que você tem feito? O que você tem feito quando Jesus te chama, com aquela voz que tem chegado ao seu ouvido? Acorde, levante-se. O que nós temos feito? Nós temos ouvido? Ou nós estamos simplesmente parados dormindo? Ou nós não temos dado atenção? Ou o mundo realmente tem nos cansado de tal forma que nós não estamos mais conseguindo ouvir a voz de Jesus? Nós temos vivido realmente um tempo onde se tornou muito fácil adormecer. A correria do mundo, essa busca incansável que a sociedade vive de um lado para o outro, tem se tornado uma loucura nas nossas vidas. E por mais que a gente algum dia tenha tido algum plano, o lema da nossa sociedade tem sido o plano não fazer nenhum plano, para que você não se decepcione, para que, enfim, diversas coisas. Mas, na verdade, isso só representa a sociedade imediatista que nós temos nos tornado. Nós não queremos mais esperar nada, nós não queremos mais almejar nada que demore um tempo para ser construído. Nós queremos viver o agora, o presente, é o que tem sido falado.
mas na caminhada com Deus, acho que o que a gente mais aprende é esperar. Porque quando você submete o seu plano ao plano dele, a gente meio que perde o controle. Porque o controle é dado todo a ele, a direção é dada toda a ele, e por sua vez o tempo se torna o tempo dele. E muitas vezes essa espera até que se torna algo interminável, mas de fato a recompensa vem quando este prazo acaba, que muitas vezes nós não entendemos, mas quando este limite de tempo termina, nós podemos ver que realmente o plano de Deus é o melhor. Mas o fato é que, espiritualmente falando, nós estamos também num tempo muito propício para dormir. Você deve pensar, Rafa, mas por que você diz isso, que é um tempo propício para dormir? Porque nós, como igreja, muitas vezes nos encontramos cansados. Nos encontramos cansados de tantos discursos, de tantas pessoas apontando umas às outras, de tanta guerra ao invés de ter tanto amor. Nós nos encontramos caindo neste sono que de nada tem a ver com Deus, que pelo contrário, só tem nos afastado do propósito que Deus tem para as nossas vidas. E muitas vezes nós temos nos baseado nessas pessoas, nesses discursos que são feitos ao respeito de Deus, muitas pessoas falando e falando, mas realmente faltam pessoas fazendo, faltam pessoas colocando a mão no arado, faltam pessoas realmente buscando com intensidade aquilo que Deus quer, qual é o projeto de Deus para essa terra, qual é o projeto de Deus para a minha vida. E o projeto de Deus, de fato, para as nossas vidas, neste momento, é que nós venhamos a acordar. A palavra que eu li em Marcos diz que Jesus foi até onde os discípulos estavam 3 vezes. 3 vezes ele encontrou eles dormindo. E na 3ª vez, imagino eu, que Jesus chegou e os discípulos meio que despertaram por causa da movimentação e já iam dizendo, tipo, mestre, calma, a gente estava orando, ou a gente iria orar. Mas Jesus, mais que rapidamente, já diz, basta, chegou o tempo. Não há mais tempo para orar, não há mais tempo para vigiar. Chegou o tempo onde eu preciso ir e cumprir minha missão. E o que essa palavra tem para falar aos nossos corações é isso. Hoje Jesus, através dessa palavra, quer falar para você que basta. Chegou o tempo de dormir. Chegou o tempo em que você estava adormecido ou cansado ou arrumando milhares de justificativas para estar acomodado, para estar parado. Chegou esse tempo. Agora é o momento de você cumprir a sua missão. Deus tem um lindo e grande propósito para as nossas vidas. Deus tem um propósito para mudar a história de uma geração, para mudar a história da sua igreja, da minha igreja, através de nós que vamos nos levantar. Queridos, o que Deus ministrou muito no meu coração é que não dá pra gente ficar esperando o que o outro faça. Muitas vezes a gente nos acomoda porque pensa, mas aquela pessoa pode fazer, mas aquele irmão pode fazer, mas existem tantos jovens, mas existem tantas pessoas, mas ele é o pastor, ele é o obreiro, enfim. Não dá pra gente ficar esperando o outro fazer, não é mais tempo da gente esperar que o outro se levante, que o outro cante, que o outro pregue. Não existe mais esta possibilidade, não existe a possibilidade de nós ficarmos esperando para conhecer Deus amanhã. Na verdade, a nossa alma, o nosso coração precisa hoje estar sedento pela presença dEle, precisa hoje estar sedento por conhecê-lo mais e mais, precisa hoje estar sedento por ser amigo dEle, por viver uma vida de relacionamento e não esperar dos outros, porque também relacionamento não é algo que você pega do outro, que você rouba do outro. A minha mãe tem um relacionamento com Deus, então por isso eu sou amigo dele. O meu pai tem um relacionamento com Deus, o meu pastor, então por isso eu sou amigo dele. Não. Relacionamento é algo que a gente constrói andando lado a lado, que a gente constrói sabendo os gostos da pessoa, sabendo como a pessoa pensa. E com Jesus não é diferente. Muitas vezes nós tratamos Jesus e Deus, claro, eles são infinitamente superiores a nós, é o nosso Deus, é a quem nós devemos entregar todo o nosso coração. Mas, acima de tudo, eles são os nossos amigos, são pessoas com quem a gente pode contar. O Espírito Santo é uma pessoa, Jesus é uma pessoa que pode andar ao nosso lado, que pode nos aconselhar, que pode falar conosco através da palavra. Então, este é o momento de nós vivermos uma vida realmente de intensidade em relacionamento com Deus, não esperando que os outros nos apresentem um milagre ou que o outro nos apresente uma situação onde eu vou encontrar Jesus. Não, porque nós podemos encontrar Jesus onde nós estivermos. Nós podemos encontrar Jesus no nosso quarto, lendo a palavra. E Deus pode ministrar grandemente no seu coração, assim como fez comigo através dessa palavra. Essa espera, muitas vezes, em deixar que o outro faça, em deixar que o outro nos apresente, isso tem muitas vezes sido este sono nas nossas vidas, sido realmente esse empecilho
que nos faz acordar, né? Algumas perguntas que eu queria deixar é: o que nós temos feito com a doce voz do Espírito Santo que fala aos nossos corações, que muitas vezes nos pede mais tempo na presença dele, que muitas vezes nos pede para ir, que muitas vezes nos pede para falar, que muitas vezes coloca infinitas loucuras na nossa cabeça e nós ficamos atemorizados e nós preferimos continuar no nosso lugar sem fazer nada, sem imaginar o efeito que aquela palavra poderia ter trazido, o efeito que aquela música poderia ter trazido. Nós estamos acomodados neste sono, muitas vezes amedrontados neste sono e nos esquecendo que nós temos retido a verdade que é Jesus. Temos muitas vezes guardado em nós e o mundo precisa dessa verdade, o mundo precisa saber quem é Jesus, o mundo precisa saber que você é uma pessoa diferente. Queridos, a minha oração hoje é para que Jesus realmente, que Deus hoje venha te despertar, assim como foi o chamado de Jesus por aqueles discípulos naquele lugar, que Jesus realmente, que esse chamado venha gerar inquietação no seu coração, porque é o momento de nós realmente sermos aquilo que Deus nos chamou para ser. Deus tem grandes coisas para as nossas vidas e não existe um lugar mais seguro do que o amor e a vontade de Jesus. Ele é a pessoa que tem os melhores planos para as nossas vidas. Não existe uma pessoa neste mundo que queira mais o seu bem e o meu bem do que o nosso Pai, do que Deus. E o amor dele é o amor mais puro e sincero. Na verdade, nesta palavra nós podemos sentir esse amor, porque em momento algum, apesar das falhas dos discípulos, apesar de muitas vezes eles serem tão humanos, né, como nós, cheios de falhas, cheios de vontades da carne, Jesus em nenhum momento disse para eles que eles fossem embora. Jesus em nenhum momento disse que eles não serviam para segui-lo. Então, o que essa palavra nos faz pensar também não existe pecado que não possa ser perdoado. Não existe, sabe? A cruz é a maior prova de amor de Jesus. E a cruz é a maior prova de que existem recomeços. De que nós podemos hoje dizer para Deus: Deus, eu me cansei da vida que eu estava levando. Eu me cansei de ficar parado. Eu me cansei de somente aquecer o banco da igreja. E sim se voltar para Jesus verdadeiramente. A cruz é um recomeço para nós. Nós temos chance na cruz, nós fomos salvos e guardados por meio dela. Então use isso, é a passagem que Deus te deu, é a passagem que Jesus te deu para conhecer o céu, para conhecer a salvação que há em Cristo. A cruz é a maior prova de amor que nós temos para as nossas vidas. Que nesse momento que você está vendo esse vídeo, seu coração realmente venha arder. O Pai tem te chamado hoje para acordar, para despertar, e que todo o tempo que foi perdido seja anulado. Sabe, que todo o tempo que foi perdido pensando que alguém faria melhor, muitas vezes os pensamentos que vêm na nossa mente é que alguém canta melhor, ou dança, prega, enfim, que alguém pode fazer algo melhor. Apague isso da sua mente, querido, porque Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um propósito na sua adoração. Deus tem um propósito na sua palavra, sabe? Nem tudo, na verdade, quase nada no mundo cristão é habilidade, mas sim é a presença de Deus. A presença de Deus pode te qualificar a fazer aquilo que você sonha em fazer. Então vá, se esforce, faça, não deixe muitas vezes as barreiras, as palavras ou nós mesmos, os nossos próprios pensamentos impedir aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Existe um velho ditado que diz que quem muito dorme deixa de viver. E esse ditado cai muito bem a esta palavra, porque realmente, enquanto nós ficamos dormindo, enquanto nós não ouvirmos o chamado de Jesus, nós temos deixado de viver o propósito dele para as nossas vidas. Nós temos deixado de viver a boa e perfeita vontade de Deus. Temos deixado de muitas vezes alcançar pessoas que precisam da nossa palavra, que precisam da nossa oração. Muitas vezes nós temos deixado de realmente conhecer este verdadeiro amigo. Se dê a oportunidade de conhecer esse verdadeiro amigo. Não queira mais conhecer a Deus somente pelas experiências das outras pessoas, mas se deixe conhecer este Deus, esse Pai, esse amigo, esse aconselhador que jamais vai falhar. Nós seres humanos estamos muitas vezes submetidos a nossas vontades, que muitas vezes fazem que a gente decepcione as pessoas, mas Deus nunca decepciona, Deus nunca nos abandona. Então se deixe conhecer esta pessoa que é Jesus Cristo, este amigo que é o Espírito Santo, que tem suprido todas as nossas necessidades.
Porque, querido, Deus precisa de você. Deus precisa de mim. Deus precisa que nós, como essa geração, como este corpo, vá em frente e mostre realmente quem Ele é, e mostre realmente o que Ele pode fazer, e mostre que Ele é um Deus de amor, que Ele é um Deus que realmente vai suprir as necessidades de cada um. Sempre, sim, no seu coração, que a gente vai encontrar descanso, sim. Mas o descanso que nós iremos encontrar é somente nos braços do Pai. Não é tempo de nós dormirmos para a obra de Deus, para nós dormirmos para a vontade de Deus. Para essas coisas nós temos que acordar, porque estas coisas geram um descanso e um refrigério que vem do colo do Pai. Eu espero que esta palavra tenha sido bênção na sua vida, assim como foi na minha. Que o Espírito Santo possa ministrar isso no seu coração. Eu creio que é um tempo que muitas vidas irão se levantar, muitas vidas irão enxergar que existe um mundo que precisa de nós, que existe um mundo que precisa dessa luz que é Jesus Cristo, dessa luz que tem iluminado os nossos corações, que tem nos mostrado a cada dia que nós podemos ainda melhorar, que nós podemos ainda alcançar novas coisas. Eu tenho acreditado verdadeiramente que é um novo tempo para essa geração de jovens que irão semear esta boa palavra de Deus, não como algo banal, uma falsa liberdade, mas não, a verdadeira liberdade que nós temos encontrado em Cristo, de nos alegrar, de estar na presença dEle, de viver uma vida santa, de viver uma vida onde Ele supre o nosso coração, onde Ele nos alegra, onde nós não precisamos de outras coisas, mas tudo que nós precisamos nós encontramos nele. Deus abençoe vocês e até a semana que vem.